Você tem essa, talvez não seja a palavra certa, mas talvez seja, obsessão pela grandeza. De onde veio isso? Bem, tudo começou com a obsessão pelo sucesso. E eu percebi que o sucesso, quando eu consegui, não era tudo o que eu pensava. Eu tive sucesso nos esportes, eu tive muito sucesso como atleta no ensino médio, na faculdade, futebol profissional. Depois joguei na seleção olímpica de handball por 8 anos, então eu tive sucesso em vários empreendimentos diferentes, atleticamente para os meus objetivos e sonhos. E nenhum desses resultados me proporcionou uma sensação de harmonia e paz. Eles me deram a sensação de, talvez, vencer, competir, estar certo, mas não me trouxeram paz. Eu achei que iam, pensei que eu me sentiria amado, harmonioso por dentro, realizado, mas isso não aconteceu. E aí, há 10 anos, eu comecei a jornada de dizer: ok, sucesso não funciona porque o sucesso por si, ele é egoísta. É pra mim, para que eu possa ficar bem, para que eu possa parecer bem-sucedido, para que eu possa ter credenciais, que eu possa ser visto nas listas de mais vendidos e todas essas coisas. E não tem nada de errado nisso, mas é que a paz e a harmonia vêm de servir a outras pessoas e atrás dos seus dons e sonhos a serviço de outras pessoas. Então foi aí que grandeza começou a entrar para mim. Foi aí que eu percebi que grandeza era diferente de sucesso e é aí que você encontra mais paz anterior, né? Porque servindo aos outros, você busca os seus sonhos e dons. Então, como era para você essa obsessão pela grandeza? Quero dizer, como você aprendeu sobre isso? Através de uma série de eventos de muita dor e sofrimento, e essencialmente o meu ego sendo destruído, sendo ferido, sendo ahm, torturado de certa forma. Eu não digo isso no pior sentido, né, da palavra, mas eu já passei por vários colapsos diferentes na minha vida, desde rompimento de parcerias comerciais, relações íntimas e isso me fez desmoronar em muitos cenários normais da vida, né, sendo reativo, ficando ressentido, me fechando meu coração e não vivendo num estado meditativo de paz e calma e respondendo alegria, amor e alegria. Eu estava respondendo com medo, raiva, ressentimento. Eu não estava ciente disso, até que muitas coisas aconteceram na minha vida, cerca de uns 10 anos atrás, e foi apenas um bom alerta para mim, né? Isso me fez olhar no espelho e dizer: quem é você, né? Por que você está fazendo isso? Por que você é tão reativo? Por que você está fazendo isso? Por que vive com raiva, ressentimento em vez de amor? E, de novo, eu fui levado a ter sucesso em diferentes áreas na minha vida porque eu pensei que isso me daria a sensação de realização de amor, a sensação de que eu sou bom o suficiente. Mas quanto mais eu conquistava, eu quase ficava mais irritado, né? Quase fiquei com mais raiva dos outros, de mim mesmo, porque eu não sabia como me sentir emocionalmente em harmonia e congruente comigo mesmo, né? Por isso eu fui levado ao sucesso, eu consegui isso não me deu o que eu queria, então eu fiquei extremamente confuso e comecei a fazer minha jornada de uma maneira semelhante ao que você fez, né, na questão da meditação, da consciência, autorreflexão e de encontrar aquela paz interior em um mundo estressante, né? Então eu comecei a fazer essa jornada por mim, tentando várias modalidades de cura para poder descobrir onde é que estavam as feridas originais dentro de mim, causando esse sofrimento, fazendo com que eu fosse reativo emocionalmente e tivesse gatilhos em diferentes cenários, né? Em vez de perceber um evento e interpretar de um jeito diferente, ter um significado diferente em torno dele com base na cura das minhas memórias passadas e então poder responder de uma maneira mais consciente. E foram essencialmente essas séries de rupturas nas relações pessoais que me fizeram olhar no espelho e não me reconhecer, eu não sabia quem eu era. Eu achei que eu sabia com base em resultados que eu obtinha, mas essa identidade se baseava numa identidade doente, né? Não numa identidade amorosa e consciente. Você falou sobre esse sentimento de não ser suficiente. Acho que isso é bastante comum, pessoas que têm sucesso. Bom, eu vou falar de mim, eu acho que
Em muitos momentos da minha vida eu fui levado a preencher algum buraco impossível de preencher, que nem fui capaz de perceber corretamente. E acho que às vezes as pessoas se perguntam, bem, se eu sentir que sou o suficiente, ainda tentarei ter sucesso? Bem, para mim eu posso me identificar com isso porque eu nunca senti que eu era o suficiente, né? Depois dos esportes eu disse, eu vou entrar nos negócios e tentar o caminho nessa área e ver se eu consigo ter sucesso. E eu percebi que o sucesso esportivo se traduzia em negócios, ganhar meu primeiro milhão e receber prêmios e conquistas. Isso foi bem legal. Não era como se não fosse útil, né? Mas não me deu paz interior, né? Ou pelo menos uma presença calma, né? A sensação de que eu sou suficiente, que eu sempre procurei. Porque eu estava me sentindo meio vazio, né? Quando eu mudei para os negócios também. E o que eu percebi é que devemos ser chamados e movidos por uma missão. Algo que seja maior do que os nossos objetivos e sonhos pessoais, né? Tem que ter significado. Eu acredito que existem dois tipos diferentes de mentalidade. A mentalidade impotente e a da grandeza. A impotente carece de uma missão significativa. Falta clareza na direção que a gente toma. E isso também inclui impactar outras pessoas ao nosso redor com os nossos dons e talentos. Uma mentalidade de grandeza, ela é impulsionada por uma missão significativa. Então, quando eu comecei a sentir, isso aconteceu nos últimos 2 anos para mim. Foram 10 anos de jornada de descoberta e cura de diferentes coisas que estavam me fazendo duvidar de mim, diferentes coisas que estavam me levando a ser impulsionado com base numa ferida para me sentir suficiente. E nos últimos 2 anos eu sinto que, novamente, a cura para mim é uma jornada para a vida toda, né? Mas eu sinto mais plenitude emocional e psicológica desde os últimos 2 anos, mergulhando ainda mais fundo nessa jornada de cura, né? E nesses 2 anos, eu me sinto mais claro, mais motivado para cumprir minha missão com significado. Eu estou duplicando meu negócio nos últimos 2 anos. Então não me sinto menos motivado e mais preguiçoso, mais complacente, porque agora eu me sinto mais completo e realizado e harmônico dentro de mim. Na verdade, eu sinto a vida ainda com mais urgência, sinto ainda uma sensação de a vida é agora, então eu tenho que agir de acordo com meus sonhos e objetivos e capacitar e levar pessoas ao meu redor, na minha esfera de influência, né, com o melhor das minhas habilidades, porque tudo pode desaparecer num minuto. Eu sei que você passou muito tempo com o Dalai Lama, sei que você praticou muito e refletiu sobre a morte como parte de uma prática meditativa e eu tive 2 amigos nos últimos meses que têm mais ou menos a minha idade agora, né? 2 amigos do sexo masculino, eles morreram. E meu pai morreu no ano passado, depois de 17 anos lidando com uma lesão cerebral traumática que mudou a vida dele para todo sempre, em que ele não era mais capaz de ir atrás dos seus sonhos. Então, durante 17 anos ele esteve vivo após o acidente, mas o acidente deixou ele incapaz de trabalhar, de cozinhar, de dirigir, de fazer suas próprias coisas. E essa consciência de como a morte está ali logo na esquina para cada um de nós, potencialmente, né? Eu espero que todos nós vivamos uma vida longa, mas pode estar logo ali na esquina, a gente não sabe. Para mim é o que me motiva com mais paixão para poder criar algo maior no mundo, de fazer algo, de poder ajudar pessoas e ter essa harmonia e paz interior não me deixa mais preguiçoso. Na verdade, isso me leva a servir, porque agora eu posso sentir que eu estou mais realizado. Eu percebi isso um pouco em minha vida e não tenho sido muito bom em cristalizá-lo, mas de alguma forma, ser mais feliz, ter um conjunto de metas que transcendem meus próprios interesses, não diminui a minha motivação. Nem sempre, mas na maior parte do tempo sinto que sou mais ambicioso e mais eficaz do que eu costumava ser. Quer dizer, ainda tenho meus dias ruins, com certeza. Mas seu impacto, seu alcance, seu crescimento estão expansivos nos últimos anos, né? E você é capaz de impactar muito mais pessoas e os resultados estão chegando para você também, né? Eu estou assumindo números financeiros, resultados e tudo isso, você continua crescendo e seus níveis vão ser diferentes nas estações da vida em que você está, né? Talvez você
Não quero usar a palavra preguiçoso, mas talvez você seja mais retraído em alguns lugares, mas é mais sábio e capacitador. Você cria sistemas e processos e é inteligente e eficiente na sua produtividade, em vez de estou ocupado o tempo todo, agitado. É uma temporada mais sábia, né? Que você fez bastante coisa. Uau, eu agradeço por isso. Espero que seja verdade essa descrição. Bem, É assim que parece por fora, né? vamos deixar nosso DJ e produtor, que está à espreita nessa teleconferência, opinar. Ele será o verdadeiro teste. Mas, voltando para você, eu tô curioso. Você mencionou que os últimos 2 anos foram particularmente impactantes. Em primeiro lugar, lamento muito saber do seu pai, dos seus amigos. Mas, voltando 2 anos atrás, o que mais tem acontecido na sua vida pessoal, se você puder falar sobre isso, que provocou tal mergulho profundo para você? Eu acho que os momentos mais assustadores para nós são quando a vida está boa e quando a vida está ruim. Eu acho que esse é o momento mais assustador para nós porque a gente não toma medidas necessárias para desbloquear o próximo passo. A gente fica familiarizado, confortáveis com a vida boa e a vida ruim. E é simplesmente difícil ser responsável por si mesmo, ser motivado, pressionado, obter feedback que você precisa e realmente dizer, olha, eu quero chegar no próximo nível. Quando tudo está indo bem e quando as coisas estão indo mal demais. É quando as coisas estão indo no extremo, é quando a gente olha no espelho e pode perceber isso. Então eu estava passando por uma relação emocional extrema, para poder ser honesto, né, alguns anos atrás, onde simplesmente não estava funcionando. E eu comecei a curar muitas coisas do meu passado nos últimos 10 anos, 8 anos, 5 anos, coisas sobre as quais eu falo publicamente. Eu já fui abusado sexualmente no passado. É uma das minhas primeiras lembranças, um abuso. Meu irmão foi preso por 4 anos e meio, quando eu tinha 8 anos, até completar 12. E isso causou muito trauma e muita dor na família, mas eu também não tinha permissão de ter amigos na época. Então o que acontece é que foi uma época muito solitária para mim na minha pequena cidade, em Ohio, onde eu também era visto como garoto mau porque meu irmão estava na prisão. E houveram uma série de casos que eu tive que aprender como fazer remendos e criar um novo significado a partir da dor do passado, né? Que estava me fazendo duvidar de mim mesmo, que estava me fazendo acreditar numa determinada coisa, que não era bom o suficiente, que estava me levando ao sucesso para que eu pudesse me encaixar e pertencer em grupos, amigos e sociedades, equipes. Mas no final eu não me encaixava e eu não pertencia a mim mesmo, não aceitava totalmente quem eu era paralisado pela vergonha, insegurança e dúvidas. Então toda essa jornada tem sido como me livrar de inseguranças e das dúvidas também. Porque mesmo sendo bem-sucedido, as inseguranças e as dúvidas ainda me fazem sentir extrema dor interior, tristeza, solidão, raiva, ressentimento, frustração. Então, eu não estava me dando um combustível renovável e abundante. Era o combustível da raiva de reunir resultados e triturar isso, e me deixou exausto, né? Então, 10 anos atrás foi uma jornada de cura de memórias de abuso sexual, desses traumas. Então, meu irmão estando na prisão, meus pais passando por um divórcio, e eu tendo um modelo de amor doentio, né? Aprendendo como me desfazer isso e curando o bullying e a perseguição que eu sofri na escola e tudo isso. Mas eu ainda não tinha descoberto como parar de me abandonar em relações íntimas. Então, eu queria criar paz com a minha parceira e sempre que ela ficava chateada comigo, né? Qualquer uma das minhas parceiras anteriores, eu cedia. Eu não culpo nenhuma delas, não tem nada de errado ou ruim com nenhuma dessas parceiras, é situacional. Quando elas ficavam chateadas comigo, eu não as fazia felizes, eu não tinha coragem e liberdade emocional para dizer, tipo, ok, este é quem eu sou, tá aqui o que eu posso fazer, mas eu não vou ceder dessa forma, não vou abandonar quem eu sou. É a minha personalidade, com a minha visão, quais são meus valores. Mas em relações íntimas eu cedia e mudava para agradar pessoas e tentar comprar a paz na vida. Mas não dá para você comprar isso, né? Você tem que estar em paz, né? Isso é algo que você estuda constantemente, devemos ser a paz. As coisas vão acontecer no nosso redor e a forma como a gente reage e responde se baseia nas nossas feridas psicológicas e emocionais, na forma como a gente interpreta cenários que rodeiam a gente, na forma como o nosso sistema nervoso reage a alguma coisa. Então eu ficava muito reativo em termos de medo e preocupação e dizia, olha, eu não quero chatear você, ok? Eu vou parar de fazer isso ou aquilo.
até parecer que eu esquecia quem eu era, porque eu me permitia abandonar todas as melhores partes de mim para poder fazer alguém se sentir segura ou amada ou o que quer que ela precisasse de mim. Então, novamente, não é um jogo de culpa, é um reflexo da minha falta de coragem emocional para poder dizer, olha, tudo bem, talvez não seja a combinação certa, talvez a gente não seja a certa opção, um para o outro, né? Em vez de ir embora, eu mergulharia e tentava fazer funcionar ainda mais. Então, há 2 anos e meio, foi meio tipo, ok, eu fui o denominador em comum de todas essas relações nos últimos 15 anos em que eu acabei sofrendo, eu acabei lutando e acabei me abandonando para fazer minha parceira ficar bem, então não importa o quanto eu cedesse, né? Elas nunca estavam felizes e eu continuei repetindo esse padrão de ok, eu sou o denominador em comum, sou eu a fonte da causa de todo esse sofrimento que está acontecendo. Então, como é que eu posso dar um passo atrás e realmente avaliar isso de uma maneira diferente? Foi quando eu contratei uma coach emocional para me orientar num outro processo de cura, de como eu interpretava a intimidade, interpretava relacionamentos também. E eu me encontrei com ela e ela disse, qual a sua intenção? Eu falei, eu quero paz, liberdade e clareza. Porque eu senti que eu não tinha nada disso. E eu disse, eu farei tudo o que você me disser, eu farei tudo o que for preciso, eu vou ficar no seu escritório o tempo que for necessário, eu vou me encontrar com você, farei qualquer coisa maluca, qualquer coisa esquisita para poder me libertar, então eu vou fazer isso. E aí eu passei 5 meses intensos, quase todas as semanas, às vezes sessões de 5, 6 horas individualmente e no conjunto com a parceira anterior para me libertar emocionalmente. E havia uma dor, uma bola de dor, não sei se você já passou por isso, Dan, uma bola de dor no peito, no estômago, na garganta, nos ombros, como se fosse um aperto. E a minha era uma bola de dor, né? Era na área do peito e ia e voltava, às vezes ficava mais intenso. E eu era saudável, malhava, comia bem, mas aquela bola estava ali. E ela era baseada numa ferida psicológica e emocional que eu ainda não tinha enfrentado, eu ainda não tinha tido coragem de enfrentar e curar isso. E houve um momento em uma dessas sessões, após 4 meses de tratamento emocional intensivo, que tudo começou a funcionar. De novo, em um momento as coisas podem se desbloquear, mas foram necessários meses e prática de uma aplicação de integração para que isso pudesse se abrir. E foi quase como se a bola de dor se desintegrasse por todo o meu corpo em um momento. É como se meu cérebro e meu corpo finalmente se conectassem à ideia de que eu não sou um ser humano preso. Era o meu medo, né? Ficar como os meus pais, eles foram infelizes por 30 anos, eles não se amavam, mas eles ficaram juntos e sentiram que era necessário pelos filhos, né? Eles não demonstravam amor e carinho um pelo outro. E eu não queria repetir isso. Eu senti que não havia saída, eu senti que eu tinha que ceder e ceder e ceder. E isso me fez sentir uma sensação de armadilha, o medo do julgamento. O julgamento era o meu maior medo. Existem 3 medos principais que fazem a gente duvidar da gente mesmo. Eu acredito piamente de que a dúvida é a assassina dos sonhos. E o meu grande medo era o julgamento. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que elas vão pensar se eu terminar essa relação? O que é que os outros vão dizer? Como é que eles vão me ver? Eu quero parecer bem para todos, eu não quero que as pessoas não gostem de mim. Eu tenho todas essas inseguranças e medos ferviam dentro de mim constantemente. E quando eu comecei a voltar e criar essa nova relação, isso vai parecer estranho, mas quando eu criei uma nova relação com o meu eu de 5 anos, meu eu de 12 anos, com o meu eu de 18 anos, eu comecei a criar um novo significado a partir de memórias e feridas e dizer, ei, ouça, eu estou aqui agora, Luz de 5 anos, eu estou aqui, Luz de 11 anos, eu estou aqui de 18. Obrigado por trazer a gente até aqui. Daqui eu assumo, né? Vou apoiar a gente. Eu tenho as ferramentas agora para que a gente não precise mais viver no trauma do passado, né? A gente pode criar um novo significado, né? Como diz Viktor Frankl, criar um novo significado em torno disso. A gente pode curar feridas e podemos viver a partir de um lugar de harmonia e paz e de uma missão significativa, né? Em vez de uma energia de proteção, a necessidade de se proteger e se defender. E quando isso desbloqueou dentro de mim, não significa que não hajam situações estressantes e desafios e
adversidades para superar, né? Significa que eu estou num estado de ser muito mais pacífico para enfrentar os desafios sem desmoronar, sem ficar muito mal. Quer dizer, parece que você fez um trabalho extremamente bom e isso não deve ter sido fácil. É assustador, Sim, aterrorizante. sim. E é o seguinte, só porque eu fiz o trabalho, eu continuo fazendo, né, a cada 2 semanas com uma coach, porque eu acredito muito no coaching, na obtenção de apoio para nós mesmos, né, para as diferentes áreas que a gente quer melhorar. Então, eu me sinto bem, em paz, eu continuo recebendo treinamento e mergulhando com mais coragem nas coisas que são desconfortáveis para que eu possa continuar avançando e manter um nível de harmonia sob o estresse. À medida que eu cresço, me desenvolvo nas estações da vida que tem mais pressões, eu quero me manter nesse sucesso. Eu acho que é por isso que você medita com tanta frequência, né? Mesmo que seja por 5 minutos por dia, né? Pelo que eu ouvi você falar. Se você não tem 1 hora, às vezes são só 5 minutos. Você faz isso porque você quer manter o nível de calma na sua mente, nas suas emoções. Mesmo quando as coisas vão bem. Eu acho que é importante continuar com isso. Eu concordo plenamente com isso. É como exercício, você não quer parar assim que estiver em boa forma, porque então você vai ficar fora de forma de novo. Antes da gente continuar a entrevista, se você sente que não está vivendo sua vida mais autêntica, que não está se direcionando ao seu propósito e não está vivendo a vida do qual seu futuro eu ficaria extremamente orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset. E eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas pela ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os diferentes desafios na vida para projetar a vida que você quer e, em seguida, transformar em realidade. Clique no link abaixo da descrição para poder obter a sua nova cópia hoje, ok? Vamos voltar para o vídeo. Alguém já te disse, tudo bem, sim, eu estou interessado na grandeza, mas isso significa encarar abertamente todos os meus traumas. Não quero olhar para, bem, a grandeza. Eu só acho que você ainda pode ter sucesso, né? Mas isso não significa que você vai ter realização e paz. E eu só acho que você, de novo, para mim tem 2 tipos de mentalidades, né? 2 mindsets, a impotente e a de grandeza. E essa é a minha crença a partir da minha experiência e de toda a pesquisa que eu fiz nos últimos 10 anos, entrevistando mentes brilhantes, mentes semelhantes à sua, nos diferentes campos da neurociência, terapia, espiritualidade, mentalidade também. E, para mim, esta não é uma conversa certa ou errada, boa ou ruim. Isso não significa que você ainda não possa ter sucesso, ter uma vida boa. Significa que você quer se sentir impotente em sua mentalidade ou você quer se sentir fortalecido e alcançar a grandeza. Então, uma mentalidade impotente ocorre quando, a qualquer momento, né? Isso pode ser uma coisa de momento, não significa certo ou errado, bom ou ruim. Uma mentalidade impotente significa que te falta missão significativa. Você não tem uma missão clara e significativa. E mesmo que você esteja numa transição na vida, ou um colapso, uma época que você pensa, não tenho certeza do que eu quero, se sente preso, então defina uma temporada em que você está, tipo, ok, esta missão significativa, nessa temporada de exploração, temporada de descanso, recuperação, de tentar descobrir quem eu sou, ótimo. Depois, deixa claro qual a sua missão significativa durante essa temporada de exploração, colapso, estagnação. E uma mentalidade impotente é alguém controlado pelo medo. Quando o medo controla a gente, ele tem poder sobre nós. Não estou dizendo que você vai eliminar o medo, mas ser capaz de administrar o medo, de se mover com ele, é o que a gente quer aprender a fazer. Quando a gente está paralisado pela dúvida, essa dúvida é a assassina dos sonhos. Então a gente está numa mentalidade impotente naquele momento. Quando a gente tenta esconder dores passadas, eu não sei, você talvez possa me questionar sobre isso, né? Você pode argumentar sobre isso, Dan? Você já deixou de compartilhar algo que te deixava extremamente inseguro e envergonhado, ou se preocupou com o que outras pessoas iriam pensar de você, fosse extremo ou não, e sentiu vergonha, e era um pouco inseguro, uma dor passada, e você então se agarrou a isso, você já sentiu que se apegar a isso e nenhum ser humano saber disso foi fortalecedor, te deu paz e harmonia, ou
Será que uma pessoa, um guia espiritual, um amigo, um parceiro ou um membro da família saber disso sobre você te permitiu ter um pouco mais de alívio em relação a isso que você passou? Sim, 100% a última opção. Tirar o esqueleto do armário para um lugar onde você sinta que pode é extremamente libertador. Libertador. Então, quando a gente esconde dores, traumas, vergonhas do passado, qualquer uma dessas coisas, para mim essas coisas elas têm poder sobre a gente. A gente tem medo de compartilhar elas, então isso controla a gente de alguma forma porque nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós. Quando somos definidos pelas opiniões dos outros, quando somos definidos por eles, a gente coloca o nosso próprio valor nas mãos deles, então a gente está numa mentalidade impotente. Quando a gente direciona para a complacência, sobre como você falou, né? Será que se alguém estiver em paz e harmonia no coração, eles vão se tornar complacentes? Para mim tem sido o oposto. Eu estou mais motivado nos últimos anos porque eu tenho essa abundância de paz, tenho muito mais energia e sinto que eu quero criar com mais urgência ainda agora porque não estou gerenciando estresse, crises e todos os desafios diferentes. E uma mentalidade de grandeza é essencialmente o oposto disso, alguém que é movido por uma missão significativa. Para mim, eu defino a missão significativa em uma fase. Você pode definir o caminho que você está agora na vida, e para mim significa servir e impactar milhões de vidas semanalmente para ajudá-las a melhorar a sua qualidade de vida. É uma frase, não é apenas sobre mim, é sobre incluir os outros também. E isso é o que torna significativo incluir meus objetivos e sonhos e as coisas que eu desejo para ter sucesso no serviço de pessoas ao meu redor. Não significa que temos que curar o câncer ou mudar o mundo ou algo assim, mas como é que a gente inclui pessoas no nosso redor, capacitando elas e as elevando em busca dos nossos sonhos? A gente transforma medo em confiança. Eu não sei você, Dan, mas sei que você é extremamente dotado e talentoso. Eu acho que é o tipo de aluno nota 10, você tem 30 M's em algum lugar, você já ganhou todos esses M's, tem um QI muito alto, tem muita confiança, eu acho, né, com base nas suas credenciais, nas suas habilidades, onde você estudou e todas essas coisas diferentes. Eu não sei se você já teve algum medo, né? Eu presumo que sim, só lançando isso como uma pergunta retórica, mas para mim eu tinha muitos medos e uma falsa confiança. Eu me projetei com um ego para me pertencer, para me encaixar, para sentir que eu era suficiente. E foi só quando eu cheguei aos 20 anos, depois do futebol profissional, que eu percebi, uau, eu tenho muitos medos. E aí eu fiz uma lista desses medos, porque esses medos eles estavam me impedindo e me fazendo duvidar de mim. E quando eu comecei a postar tudo no medo de falar em público, todas as semanas, até que isso se tornou um superpoder meu, quando eu comecei a postar tudo na dança de salsa, porque eu tinha muito medo disso, já que eu não sabia dançar nada, eu pensei, tudo bem, aqui está uma dança onde eu não conheço o idioma, nem a cultura, não sei nada e chama a atenção. Eu me joguei nas coisas mais embaraçosas para mim, porque eu não queria ser mais desempoderado por esses medos inteiros. E quando eu comecei a fazer isso, eu ganhei uma confiança humilde, porque eu tive que ser humilhado em algum sentido, não era bom naquilo por muito tempo, e assim eu ganhei uma sensação de confiança humilde nesses poderes que antes me faziam me sentir impotente. Você supera a dúvida quando você está com a mentalidade de grandeza. Você cura dores passadas, não as esconde, para poder conversar sobre essas coisas sem que elas te deixem aleijado ou te façam tremer. Você pode falar com mais consciência sobre as coisas que costumavam te causar mais dor e elas criam uma identidade saudável. Eu não sei você, Dan, Eu, na real, era muito raivoso há 10 anos. Eu era um cara divertido, feliz, amoroso, alegre, mas dentro de mim tinha muita raiva, ressentimento, frustração, falta de perdão. Então, quando a ferida tinha um gatilho, quando alguém me irritava, o que estava dentro de mim vinha à tona. Raiva, ressentimento, frustração, falta de perdão, sentimento de injustiça, isso saía de mim. E era uma identidade doente que eu tinha dentro de mim. Eu dizia a mim mesmo o tempo todo, você é muito burro, por que é que você fez isso, seu idiota? Não acredito que você fez isso, imbecil.
Eu costumava me ofender. Quando eu era mais jovem, eu socava a minha cabeça quando eu cometia erros, porque eu pensava, cara, eu não posso cometer esse erro, eu sou uma pessoa idiota. Eu dizia essas coisas internamente para mim mesmo e eu não sei se você já teve esses diálogos internos no início da vida, mas se as pessoas gravassem esses diálogos que muitos de nós temos quando eles estão sendo bem negativos e tocássemos no alto-falante, provavelmente mandariam a gente para uma instituição mental, né? Ou iam prender a gente. E imagine se disséssemos essas coisas para outras pessoas, né? Seu idiota, você é burro, eu não acredito que você fez isso, e você dissesse isso várias vezes para pessoas que você ama. Elas não iriam estar na sua vida. Por isso que é difícil querer estar na sua própria vida quando você fala dessa maneira. Muito menos outras pessoas vão querer estar na sua vida quando você faz isso. Então eu tive que criar esse novo contrato comigo. Eu não sei se você já fez algum exercício como esse, de onde, para mim, de novo, eu sinto que eu tive que fazer todas essas coisas extremas quando eu estava em crises de pura dor e sofrimento. Então, eu comecei a me olhar no espelho e realmente dizer quem eu sou, por que que eu estou fazendo isso. Basta fazer perguntas, né? Começar a passar por curas, por workshops, retiro de meditação, coaching terapêutico. Eu fiz tudo que eu pude nos últimos 10 anos, exceto remédios, né? Não fiz nenhum tipo de terapia de medicamentos, alucinógenos ou psicodélicos, nada disso. Eu não fiz nada disso porque, para mim, eu fico assustado com isso, né? Eu não sei o que isso vai fazer com o meu cérebro. Eu sei que as pessoas que confiam nisso dizem que é incrível, mas eu vejo pessoas que bagunçaram a química do cérebro e não conseguem mais voltar ao normal. Então eu sinto que esse seria o último recurso para mim, né? Se eu estivesse sofrendo muito e eu sentisse que eu tentei de tudo o que eu podia, eu tentei, e aí eu tentaria isso, mas para mim eu tinha essa identidade pouco saudável comigo mesmo e era impulsionada pelo medo, pela insegurança, pelo ego, pela necessidade de ficar legal, de parecer bem, de vencer. E eu comecei a mudar isso há 10 anos. Eu criei esse contrato comigo mesmo, um novo contrato de algo que precisava ser verossímil, né? Eu não poderia mentir para mim mesmo e dizer, ok, eu vou ser assim, essa é a minha nova identidade, e seria algo que eu estaria fingindo, né? Eu não acredito no finja até conseguir, eu acredito em encare até entender, é melhor, né? É encarar aquilo que você deseja compreender de fato e se tornar aquilo que é fortalecedor para você. Então eu criei esse contrato. Foi um contrato literal de escrever num pedaço de papel e assinar mesmo, fazer tudo certinho. E eu perguntei, qual a identidade saudável que você gostaria de adotar a partir de agora? E eu disse 3 palavras. Eu sou um homem amoroso, empolgado e sábio. Agora, o que tinha dentro de mim antes era amor, mas também tinha raiva. Então eu queria remover a raiva e avançar mais para poder me tornar amor. Eu ficava mais frustrado quando eu tinha um gatilho, mas eu dizia, eu também estou empolgado, então eu vou focar nisso. Eu sou amoroso, empolgado. E eu sempre dizia para mim mesmo, cara, você é burro, Luz, você é idiota. Não acredito que você fez isso, idiota. Eu dizia tantas coisas críticas e enfraquecedoras sobre a minha inteligência, porque eu era o último da minha classe, do ensino fundamental e no ensino médio também. Que eu tinha um nível de leitura de 2ª série na 8ª, porque minha dislexia dificultava bastante que eu me lembrasse das coisas, então eu costumava ser muito bom em ser autocrítico em relação à minha falta de inteligência e escolaridade. E então eu disse, ok, eu não posso dizer sou um homem amoroso, empolgado e inteligente, porque seria falso para mim. Seria inautêntico, eu estaria essencialmente mentindo para mim. E não ia funcionar. Mas eu disse, qual a palavra que faria sentido para mim? Bom, eu sou um homem amoroso, empolgado e sábio. Eu tenho sabedoria, experiência, superei coisas, sei falar com pessoas, eu tenho a inteligência das ruas. E assim eu me tornei um homem amoroso, empolgado, sábio, o que se tornou um contrato que eu tinha comigo mesmo. Eu não precisava dizer isso para o mundo, eu simplesmente dizia isso para mim, eu sentia, cara, eu tô voltando para aquela coisa velha de autocrítica, daí eu dizia, não, cara, eu sou um homem amoroso, empolgado e sábio. E esse contrato escrito, assinado, se tornou uma nova identidade que eu estava me tornando e adotando e realmente me permitiu criar uma identidade saudável que fez parte de uma mentalidade de grandeza. E na parte final da mentalidade da grandeza é agir com um plano de jogo. De novo,
Não precisa ser um plano de jogo extremo e intenso, se esgotando e realizando ações massivas, se acabando, mas tem estações na vida. É sobre ser claro sobre qual é a sua missão e qual é o seu plano de jogo. E quando você consegue fazer essas coisas com a mentalidade da grandeza, é quando você desbloqueia uma identidade mais sustentável e mais harmônica também. Eu sei que você não está dizendo isso, mas quero que você acentue isso, a mudança para o que você chama de mentalidade da grandeza. Isso não é fácil da noite para o dia, certo? Eu queria que fosse, mas demorei 10 anos para estar nesse processo. E em cada fase desses últimos 10 anos eu cresci, eu superei certas coisas. Mas eu não sei, né? Para mim, Dan, geralmente eu levo muito mais tempo para aprender coisas e eu tenho uma tendência a cometer o mesmo erro várias e várias vezes até um colapso extremo. Então tive que enfrentar essas coisas e muito mais dor e sofrimento do que eu gostaria que outras pessoas enfrentassem. Então é dar clareza às pessoas, né? E usar o meu sofrimento, meus colapsos, em seu benefício. Sabe, uma das coisas que foram extremamente dolorosas para mim era ir à sala de visitas da cadeia, quase todo fim de semana, dirigir 2 horas e meia em Ohio, num carro com a minha família, para poder ir ver meu irmão. E eu meio que sorrio sobre isso agora, mas foi bem traumático dirigir até uma prisão onde todo mundo tinha que ser revistado, passar pelo detector de metal toda vez, estar numa sala de espera e depois ir para uma sala e visitar outros 30 presos e famílias por um período de tempo, ver seu irmão ser revistado, sair de macacão e a polícia vê-lo, e vivenciar isso várias e várias vezes quando eu tinha 8 até 12 anos não foi legal. Mas, olhando para trás, a dor e o colapso dele e eu vivenciar isso me fizeram nunca... Ele vendeu drogas, né, a um policial à paisana. Foi o que colocou ele na cadeia, ele foi condenado pela primeira vez, na primeira infração, vender LSD para um policial. E ele nunca tinha feito isso antes, ele só negociava maconha com alguns colegas de faculdade de vez em quando. Mas ele foi incriminado e essa armação fez com que ele fosse pego tentando vender essas drogas. Então, eu nunca estive bêbado, nunca usei drogas. E talvez seja extremo, mas a dor dele me fez ver as coisas de uma maneira diferente e clara e dizer, olha, eu não quero ter essa tentação e ir para esse caminho. Mesmo que, por exemplo, eu tome uma taça de vinho aqui e ali, tudo bem, eu só deixei claro, mas essa não é a vida que eu quero. A dor e o sofrimento que isso causou a ele, a minha família e a mim mesmo, eu não quero isso. E eu espero que os meus desafios e eu revelando essas coisas, outras pessoas não tenham que passar pelas mesmas coisas também. Acho que é extremamente útil que você seja aberto sobre as coisas pelas quais você e sua família passaram, absolutamente. Mas, em termos de fazer essa mudança para uma mentalidade de grandeza, quais são os passos práticos que podemos tomar para sair da impotência em direção à grandeza? O primeiro passo é deixar clara a sua missão significativa. E se você não tem certeza do que é, tem uma jornada de cura em tudo na minha mensagem, né? E no meu trabalho, no meu livro, na grandeza como um todo, a cura não é o destino, é a jornada. Então é a jornada de cura em tudo. E eu acho que o primeiro lugar é chegar nesse ponto de amor, aceitação e perdão de todas as suas memórias passadas até o presente. Eu acho que é muito difícil gerar, criar, a partir de um espaço de amor, harmonia e querer servir, sem primeiro amar e aceitar todas as partes de si que você não gosta. Tinham muitas partes de mim que eu não gostava e muitas coisas que eu não queria encarar e... aquelas partes de mim que eu não gostava eram pequenas feridas, que eram feridas abertas dentro de mim, de parte emocional, né? E sempre que alguém tocava essa ferida, eu reagia e usava uma energia sem propósito para poder me defender. E eu me colocava fora do meu ambiente para poder me defender, para justificar, para julgar, para competir, seja lá o que for. E essa energia me
afastou de agir em direção a uma missão significativa. Então, de novo, não é uma conversa sobre estar certo ou errado, ser bom ou mal, e o que você deve ou não deve fazer. É sobre qual é a energia mais útil para servir uma missão significativa. Se você tem um grande objetivo, um grande sonho, uma ideia para escrever um livro, criar um programa, divulgar sua arte no mundo, mas suas feridas estão fazendo com que você se defenda, reaja a certas situações, então isso não está te ajudando a divulgar aquilo no mundo. Você vai ter menos energia a cada dia que passa. Então, para mim, como um cara que se preocupa com o desempenho máximo, com sucesso, com vitória, eu não achava que enfrentar a dor do passado fosse parte disso. Eu fui treinado para poder esfregar lama na ferida, para me levantar e jogar com ossos quebrados, o que eu fiz muitas vezes, não mostrar às pessoas que eu estou com dor, não chorar, não demonstrar nenhuma emoção. Foi assim que eu fui treinado no atletismo enquanto eu crescia, que se você mostra dor, mostrar fraqueza, você falha, você perde, vão rir de você, você não vai estar no time, tudo isso. Então, para mim, eu tive que me descondicionar, porque esse jeito de ser conquistou um certo conjunto de resultados, mas drenou a energia dentro de mim de poder sentir harmonia, paz, realização, quando eu finalmente conquistava grandes objetivos que eu queria. E eu ainda não me sentia bem, eu me sentia chateado, com raiva, frustrado. E então eu pensei que enfrentar essas feridas e poder curar a dor e criar um novo significado em torno desses cenários me ajudaria. Então o primeiro passo é desenvolver uma missão significativa através da prática constante de cura e criação de um novo significado em torno disso, que faz com que você duvide de si, que faz com que você seja reativo, que você tenha gatilhos. Meditação foi um grande hábito meu nesses últimos 10 anos, experimentando diferentes tipos e me permitindo acalmar o sistema nervoso, acalmar a raiva, acalmar o ressentimento. Mas acalmar é só uma parte disso. Criar um novo significado em torno das memórias foi o que me permitiu ter paz e aceitação. Se eu não aceitar quem eu fui no passado, eu nunca vou sentir que eu sou suficiente no presente e no futuro. Se eu não aprender a falar, eu não gostei disso e eu estou envergonhado, frustrado por ter visto coisas que aconteceram comigo. Se eu deixar dentro de mim, isso vai continuar sugando energia de mim dentro da minha missão. Então eu devo aprender a aceitar e assumir total responsabilidade e propriedade pelos meus sentimentos em relação às minhas memórias e criar esses novos significados, essas novas interpretações que me apoiam e que servem na minha missão significativa. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo me conectar e seguir um processo para realmente realizar objetivos e sonhos que eu tenho, a partir de um novo significado. Mas eu acho que se a gente se apega à dor, elas sempre vai machucar. Então o primeiro passo é curar, se eu quiser simplificar. Embora, claro, isso não seja simples. Não é simples. Foi uma jornada de 10 anos para aprender a processar isso. Tendo diferentes terapeutas, coaches me orientando, retiros, intensivos de inteligência emocional, onde eu libero coisas fisicamente, eu reinterpreto as coisas, eu experiencio coisas e me permito refletir e criar novos significados. Eu fiz todo tipo diferente de meditação que eu possa imaginar, desde ir à Índia praticar por muitas semanas, me tornar um instrutor de meditação também, desde fazer diferentes tipos intensivos de respiração de yoga, até a respiração do Wim Hof, até estudar com ele na Polônia, seminu, escalando montanhas, a mentalidade, treinamento terapêutico com um grupo de homens, poder ser vulnerável, desabafar juntos, ir para retiros de meditação de neurociência com o Dr. Joe Dispenza, detalhando todos os dados e a ciência por trás das frequências e energias e como isso afeta o corpo, as meditações espirituais, a terapia de fala, treinadores emocionais intensos e também 10 anos de entrevistas com alguns dos principais terapeutas e indivíduos da neurociência, neurocirurgiões, sobre a compreensão da conexão emocional cérebro-corpo e aplicar isso. Então tem sido uma jornada para mim, e de novo eu sinto que às vezes eu demoro um pouco para encarar certas coisas, e é por isso que nos últimos 2 anos eu pensei, cara, eu tô farto de me sentir assim. Eu vou fazer tudo e qualquer coisa. Vou encarar, vou resolver, eu vou fazer tudo que
um coach em quem eu confio me disse para eu fazer, e foi um processo extremamente poderoso porque me libertou de várias maneiras. E a liberdade é uma prática contínua, né? Não significa que você está livre e nunca mais vai ficar preso em uma sensação de sufocamento ou armadilha de novo. É por isso que eu estou praticando constantemente. Eu acho que é importante. Quando você fala em ter uma missão, e a missão se torna significativa porque inclui outras pessoas, como você equilibra isso como ter o que poderíamos chamar de objetivos egoístas? Como você equilibra a divisão entre egoísmo e altruísmo ao pensar em alcançar a grandeza em sua vida? É interessante porque, quer dizer, pode ser uma questão de ego dizer isso agora, mas esse mês eu vou estar na capa da revista Success e eu vou estar na capa da revista Entrepreneur no mês que vem. E se você tivesse me perguntado há 10 ou 15 anos, ao meu eu de 21 anos, que isso aconteceria, o meu ego estaria prosperando e babando, eu digo, é ótimo, incrível que isso esteja acontecendo. E é legal, né? Mas é um subproduto de poder prestar serviço tão continuamente. E é como se você quisesse um tanquinho e tudo que você fizesse foi ficar obcecado com isso porque queria impressionar outras pessoas. Você pode conseguir, mas ficaria sempre obcecado com mas ainda eu tô gordo, não tá tão evidente, outra pessoa tá se saindo melhor, preciso disso para ficar completo. Em vez de, eu só quero ser consistentemente saudável. Quero fazer repetições diariamente porque eu quero viver uma vida longa e saudável e ser um símbolo de inspiração para aqueles que me rodeiam, para que eles possam viver saudável. O subproduto será um tanquinho e um corpo bonito, mas a intenção, a visão e a consistência de eu quero fazer porque é assim que eu quero que minha vida seja, e essa é a missão que eu tenho em relação à minha saúde, isso vai criar resultados que o seu ego vai gostar. Então é só focar primeiro no serviço e na missão, e, de novo, não significa que não seja legal e que você não comemore momentos, é uma loucura, tá? Na capa dessas revistas, eu posso celebrar pelo que elas são, né? Eu posso colocar o meu ego de volta sob controle e dizer, quer saber? Vamos ficar claro que isso está acontecendo porque eu sou a cara dessa marca, mas é a mensagem que impacta vidas, né? A mensagem que direciona as pessoas para uma missão e é nisso que a gente vai se manter focado. Então, o equilíbrio entre a gente vai celebrar e reconhecer que estamos nessa experiência humana e que o ego comanda parte das nossas vidas, mas se a gente ficar muito envolvido nisso e muito entusiasmado com isso e pensando que somos mais do que um cara, a gente vai ser humilhado muito rapidamente e a vida vai humilhar a gente. Eu acho que foi Marco Aurélio, essa era uma história que ele andava por aí com alguém que dizia, você é só um homem, porque todo mundo elogiava ele e dizia que ele era incrível. Eu acho que é o lembrete de que eu sou só um homem, eu sou um ser humano, e isso não significa que eu preciso me diminuir, mas eu preciso expandir a grandeza de quem eu sou, na verdade, né? E realmente focar no serviço e na missão. Eu acho que, eu vou deturpar isso, mas acho que foi Marco Aurélio ou algum conquistador retornando em Roma, andando pelas ruas na versão dele de um desfile de fita adesiva, e tinha alguém andando atrás do general, sussurrando no ouvido dele, eram sempre homens no ouvido, você é apenas um homem, você vai morrer, não deixe isso subir a sua cabeça. Exato, tipo você com seus 36 M's no colo. A gente tem que celebrar e reconhecer o trabalho duro que a gente realizou de maneira consistente, o esforço, a criatividade, a genialidade, a obra-prima que há em todos nós. A gente tem que celebrar isso e não diminuir, dizer, isso não faz sentido. Cara, faz sentido. É um subproduto de você aparecer em sua grandeza, em sua obra-prima e se colocar lá fora no mundo de uma forma corajosa para impactar e mudar vidas. Foi isso que você fez, Dan. Um trabalho incrível com a obra-prima dentro de você que ninguém mais pode fazer desse jeito específico. Podem haver pessoas que fazem coisas diferentes de outras maneiras, mas ninguém do jeito que você fez. E ser celebrado, visto e reconhecido é uma grande parte de ser um ser humano. Então devemos celebrar essas coisas na gente. Ou então, se só fazemos isso e diminuímos os reconhecimentos, isso também não ajuda a gente. Vamos celebrar, mas não se apegar a isso para sempre como uma ostentação constante e depois voltar ao serviço. E é por isso que
Você só tem metade deles atrás de você em vez de todos eles. Esse é o segredo. Para os ouvintes do podcast, Louis está gentilmente me expondo pelo fato de que, se você está ouvindo, não consegue ver, mas eu estou no meu estúdio em casa, que é basicamente um armário, e no fundo dá para ver um M que ganhei quando era âncora de notícias e... sim. É uma Eu amo ostentação isso. deixar isso em segundo plano, mas não fiz de Eu propósito. acho que você eu deveria. prometo. Se eu tivesse um, eu colocaria aqui atrás. Eu diria, veja o que a gente criou, né? Mas tem que ser, como você disse, né? Como é que eu posso usar isso como símbolo para servir mais? Você já estragou tudo? Porque eu já fiquei muito preso em minhas próprias... as coisas egoístas e perdi de vista a missão. Não sou perfeito em trilhar esse caminho. Ahn, com certeza, é. Já fiz isso muitas vezes. Eu acho que eu estou muito mais atento nesses últimos anos. É meio estranho, tipo, o exemplo da capa de revista. É estranho mostrar para minha equipe, ei pessoal, olhem para mim. É estranho, tipo, ei pessoal, isso está acontecendo, isso é algo que está acontecendo, e o objetivo é usar isso como uma oportunidade para a gente promover o que fazemos. E não é diminuir isso, eu não estou só exibindo isso o dia todo na frente da minha equipe ou algo assim, é tipo, como é que a gente pode falar isso de uma maneira autêntica e direcionar isso de volta ao serviço e à missão, né? Sem enfraquecer aquilo que você realizou, né? Eu penso que é uma ótima parceria. Minha namorada Marta é maravilhosa em me dar elogios que possam sustentar o meu ego, mas também dizer, ei, escuta, certifica de viver uma vida humilde e de gratidão, porque se você não fizer isso, a vida vai te dar coisas que vão te fazer humilde, se você não parecer humilde. Eu acho que ela tem me dado grande equilíbrio para que eu possa navegar no crescimento de uma marca pessoal, no crescimento de uma audiência, nas oportunidades e nas coisas que surgem no caminho que são divertidas para o ego, mas me lembrando que eu sou só um homem, né? Ela me elogia e aí me lembra aí, permaneça na sua vida de serviço e humildade ou a vida humilha você. Você escolheu bem. Ela é ótima. Como você pensa sobre o papel do dinheiro no sucesso? Essa é uma métrica justa para o sucesso e para a grandeza? De novo, eu vejo o sucesso de uma forma diferente da grandeza. Eu acho que você pode ganhar muita grana e ter sucesso, mas pode ser útil para resolver problemas financeiros, mas não resolve o problema de amar e aceitar a si mesmo. Não resolve o problema de se sentir digno, merecedor o suficiente. E eu acho que é um dos grandes problemas ou oportunidades que temos como seres humanos para aprender como fazer. Como podemos conhecer e aprender a arte de nos aceitar e amar de maneira autêntica e congruente, né? Sem ser um narcisista, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, eu acho que você conhece muitas pessoas que são extremamente ricas, megamilionários, bilionários, que não estão realizadas, que não estão em paz, que não estão em harmonia, em alinhamento e congruência consigo mesmas e com a missão. Elas são extremamente bem-sucedidas, ganham muita grana e resolvem esse problema, né? Mas, durante a pandemia, eu morei num prédio aqui em Los Angeles, onde tinha um cara que valia cerca de 1 bilhão. Grande produtor de TV, executivo, conectado a todas as celebridades, extremamente famoso, no meio empresarial, né? E ele se matou. Ele pulou do prédio. Certo dia eu voltei para casa durante a pandemia e tinha uma tenda branca cobrindo ele no estacionamento. Então, eu meio que brincando disse para a pessoa que estacionou o carro, né? Ao manobrista, tipo, ninguém pulou aqui, né? E ele disse, alguém pulou. E eu disse, meu Deus. Depois eu soube quem foi, né? Essa pessoa não tinha resolvido esse problema. Ele resolveu o problema da grana, mas não o problema do serviço e de aprender a aceitar e amar a si mesmo por todo o seu passado, por seu presente. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta, né? E é por isso que eu amo sua missão. Você traz paz através da meditação e da sabedoria que ensina. Porque quando as pessoas sentem uma sensação de amor, quando sentem calma em seus corações,
Elas são mais gentis consigo mesmas, são mais generosas com seu cuidado, com seu reconhecimento, seus dons e talentos, e tendem a responder com paz quando se tem paz, em vez de raiva, medo e frustração, e elas não querem machucar pessoas. Então você está prestando um grande serviço a dar às pessoas meditação e ferramentas para meditar e encontrar paz e calma, para que elas possam ter isso dentro delas e aí, quando elas têm os gatilhos e pressões na vida, elas possam sair disso. Muito obrigado. Porém, em termos de dinheiro, é super complicado, porque você pode ter mais paz e ainda assim ficar louco por dinheiro. Eu só estou curioso, dada a sua posição única, onde você entrevista pessoas incríveis o tempo todo e também alcançou muito sucesso. O que você acha sobre ter uma relação saudável com o dinheiro, mesmo tendo um relacionamento saudável consigo mesmo? Eu acho que essa é a próxima coisa que eu estou trabalhando. Na verdade, eu estou feliz que você me pergunte isso, porque meu próximo livro é sobre o relacionamento que temos com o dinheiro. E, essencialmente, a mentalidade, o conjunto emocional que temos em relação ao que o dinheiro significa para a gente. E houve um certo ponto que eu não tive dinheiro durante cerca de 1 ano e meio da minha vida, dormindo no sofá da minha irmã. E eu não tinha ideia de como ganhar dinheiro, não tinha uma boa relação com ele, tinha muito medo de dinheiro e vivia em escassez. E eu comecei a encontrar mentores que tivessem mais dinheiro para aprender com eles, para criar uma nova relação, uma nova identidade saudável com o dinheiro. E um dos meus mentores no início disse no momento de devastação e de escassez, onde eu estava tipo, cara, eu tô tendo dificuldade, não tenho grana, tô estressado com isso. Me sinto um perdedor porque eu tô no sofá da minha irmã, depois de 1 ano e meio, não sei o que fazer. A economia tava uma porcaria, foi em 2008, a economia tava em crash, como em 2020 ou agora. Tava tendo uma queda no mercado imobiliário, eles não estavam contratando pessoas, nem com mestrado, e eu não tinha nem o diploma universitário na época, eu tinha que correr atrás disso. E eu pensei, não sei como é que eu vou ganhar grana. E um dos meus mentores disse, o dinheiro vem até você quando você estiver pronto. E se você não estiver pronto, ele vai te arruinar. E eu pensei, cara, eu tô bem pronto para ter um dinheirinho agora, não quero viver com 3 cartões de crédito, tá falido no banco, eu tô pronto. E ele disse, cara, quando você estiver pronto, ele vai aparecer. E ele vai te arruinar se você não estiver pronto. Eu comecei a perceber isso com o tempo. Cerca de 1 ano, 1 ano e meio depois, eu comecei a ganhar mais dinheiro, estava ganhando 3 mil por mês, depois 10, depois 20, eventualmente 100 mil por mês no meu negócio. Então nem tudo vinha até mim, mas eu senti que o dinheiro começou a vir depois que eu comecei a fazer as coisas que eu apliquei no livro The Greatness Mindset para superar medos e superar todas essas coisas. Foi aí que o dinheiro chegou. E na verdade foi aí que eu tinha confiança e pude gerir esse dinheiro. Mas eu ainda não tinha a melhor relação com ele. Eu demorei muito porque não sabia investir, não sabia poupar, nem administrar, não sabia como emprestar dinheiro a amigos e familiares quando eles pediam. Então eu estava aprendendo e navegando como administrar o dinheiro conforme ele chegava. Mas eu percebi que se tivesse acontecido antes, eu não ia estar preparado emocionalmente porque eu não tinha uma boa relação com o dinheiro. Foi engraçado, eu estava me encontrando com um amigo na semana passada, e isso foi aqui em LA. Eu acho que a casa dele vale 40 ou 50 milhões de dólares, é uma casa inacreditável. Ele teve uma grande saída na empresa alguns anos atrás e ele comprou essa casa. E aí eu pensei, cara, deve ser incrível morar aqui. Dá pra ver toda Los Angeles, é inacreditável, toda tecnologia, gadget, tudo que você possa imaginar na vida eles têm. E eu disse, cara, deve ser incrível. E ele disse, mas o ditado é verdade, mais dinheiro, mais problemas. E a menos que o relacionamento emocional, para lidar com mais problemas de maneira saudável, de novo, o que está dentro de você é o que vai sair. E dizem que quem ganha mais dinheiro só expõe mais o seu caráter quando ganha. Então, se você tiver um relacionamento saudável consigo e com os outros, você vai continuar a ter uma relação saudável consigo e com os outros. Se você é estressado, ansioso, sobrecarregado,
Isso vai fazer com que você amplifique o estresse, a ansiedade, a sobrecarga quando tiver mais dinheiro. Então, sinto que dinheiro é um amplificador de quem você é, do seu jeito de ser. E precisamos aprender como ter uma relação saudável com ele. É interessante, eu estava entrevistando um cara chamado Ken Honda. Não sei se você já entrevistou ele, mas ele tem uma ótima entrevista. Eu acho que ele vendeu cerca de 9 ou 10 milhões de livros. Ele tem um livro chamado Happy Money. E foi uma conversa linda com ele. O livro é do Japão, então ele vendeu 10 milhões de cópias no Japão e na Ásia, mas se popularizou também. É sobre como criar paz em torno do dinheiro e como ter esse dinheiro feliz. Então ele diz que toda vez que o dinheiro chega, ele tem essa relação com o dinheiro. Ele diz, a gente tem que ter uma conversa com o nosso dinheiro, a gente tem que tratar ele como faríamos com o nosso amigo mais sagrado, com o nosso amante mais íntimo. E se a gente quer ter uma relação saudável com o nosso amante, parceiro, marido, uma relação saudável significa que você tem que falar gentilmente com essa pessoa, deve investir nele, deve valorizar essa pessoa e o que você aprecia tende a ser valorizado. Então, se você escolheu sabiamente, obviamente. E ele diz, eu tenho uma conversa com o meu dinheiro. De novo, pode parecer um pouco estranho, mas quando o dinheiro chega, ele tem essa relação, a relação mental e emocional com o dinheiro. Ele diz obrigado quando ele chega. E eu acho que muitas pessoas querem dinheiro, mas têm medo dele, ou pensam que é mal, ruim, quando as pessoas têm. Então, se você acha que algo é ruim, ou se você tem medo disso, por que isso aconteceria contigo? Por que você iria querer atrair mais disso se você resiste? Então a gente tem que aprender a ter uma relação diferente, ter amor pelo dinheiro de uma forma autêntica na real, né? Não tipo, eu te amo, então eu vou comprar tudo isso e manter a aparência para o mundo porque eu não sou suficiente. Isso remete a me sentir suficiente onde eu estou, me aceitar e ter uma nova conversa, uma nova relação com o dinheiro. Então quando o dinheiro vem, eu digo a ele obrigado, para onde você quer ir, ele agradece, cada vez que ele vê uma quantia chegando até ele, um cheque ou algo assim, ele diz obrigado, muito obrigado. Ele aprecia o dinheiro e o dinheiro continua vindo até ele. E ele também diz, eu peço dinheiro. Peço mesmo. E, de novo, é uma coisa meio estranha que a maioria das pessoas não tenham pensado, mas isso funciona para ele. Ele diz, eu pergunto ao dinheiro, para onde você quer ir, né? Você quer que eu gaste você de alguma forma hoje? Você quer que eu te dê para um amigo que precisa? Ou uma caridade, alguma coisa assim? Você quer que eu deixe $20 em algum lugar na rua para uma pessoa pegar? Você quer que eu coloque numa conta de investimento? Você quer que eu coloque na minha vida, na minha comida? Para onde você quer ir? E ele tem uma relação com o dinheiro e é como ter uma relação normal com um amigo e dizer, e aí, o que é que você quer fazer hoje? Onde você quer ir? O que é que a gente deve fazer junto com uma atividade? Ele tem essa ideia com o dinheiro. E de novo, sou estranho, né? Pode parecer um pouco diferente do pensamento normal, mas quando a gente pode interpretar isso e adotar uma abordagem diferente sobre como a gente se relaciona com a ideia do dinheiro, então ele vai se relacionar diferente com a gente também. Ao me preparar para essa entrevista, estive pensando bastante em você e, como espero que saiba, eu gosto de você. Passei algum tempo com você pessoalmente algumas vezes e você tem uma abordagem bem diferente do que eu nesses assuntos. Eu amo isso. Eu acho que você é interessado em algumas coisas que não me interessam, mas você é extremamente, na minha opinião, realmente genuíno e voraz em seu desejo de aprender, e eu tenho muito respeito por isso. Obrigado. Eu agradeço. Essa é uma forma de amolecer você para uma pergunta difícil, que é... quando você fala sobre atrair coisas ou sobre a lei da atração, manifestação, isso é um pouco chato para mim. Então eu quero te questionar sobre isso e ver quando você fala sobre... Manda. Quando você fala sobre a lei da atração, o que você quer dizer com isso? Quando eu penso ou eu falo sobre lei da atração, da minha perspectiva, eu penso em ser muito claro sobre o que você quer e tomar medidas intensas de maneira consistente ao longo do tempo para criar isso, para que isso possa vir até você. Então, se eu tenho uma ideia na minha mente que não está no mundo agora, que não está aqui, eu quero escrever um livro, quero fazer uma entrevista com você, eu quero
ganhar $100 e eu não fiz isso, essa coisa não chegou até mim ainda, então é uma questão de ser muito claro sobre a intenção daquilo que eu quero. Porque eu quero aquela coisa e o significado por trás do motivo pelo qual eu quero. Não pode ser apenas para coisas superficiais, porque, de novo, se atraímos essas coisas, ainda não vai ser suficiente se for a partir de um significado proveniente do ego, em vez de um significado de servir. Então, eu podia atrair, realizar, mas não ia ser suficiente. Mas a lei da atração, para mim, significa ser muito claro sobre a intenção daquilo que eu quero criar, sentir e experimentar no mundo. Ter um significado mais profundo de por que eu quero isso e tomar medidas massivas até poder criar isso. E isso pode seguir um plano de jogo, contratar um coach, fazer algo criativo para que isso aconteça, seja lá o que for. Mas a atração tem a palavra ação dentro, né? Então você tem que agir de uma maneira consistente por muito tempo. E o objetivo para mim é realmente dizer como eu posso atrair isso de maneira mais rápida. Como eu posso atrair uma ideia e divulgar isso para o mundo. Ter um pensamento, pensar, divulgar isso para o mundo. Eu quero escrever um livro. Ok, aqui dá uma ideia. Por quê? Bem, eu quero servir pessoas com uma mensagem. Eu acho que isso realmente vai ajudar pessoas a se curarem, a criarem, se desenvolverem, fazer coisas legais, superar desafios, enfim. Eu quero botar isso no mundo. Aqui está a missão por trás. Agora o objetivo é como eu penso. E a lei da atração está atraindo isso para dentro de mim para que se manifeste fisicamente mais rápido, né? Eu tive a ideia desse livro, eu trago a ideia para fora, agora eu quero atrair isso para mim para que esteja realmente na minha mão. Ele está segurando o livro dele. Como é que eu faço isso, né? Eu preciso esclarecer todas as coisas que eu preciso contratar alguém que me ajude a escrever, encontrar um bom editor, encontrar uma boa editora, todas as etapas de ação. E é a minha capacidade de me comunicar de maneira eficaz e estar em congruência com a minha missão, minha capacidade de me relacionar com os outros seres humanos do mundo, minha capacidade de ter inteligência emocional e me encontrar com pessoas onde elas estão e me comunicar no nível delas, me permite ter coragem e tomar medidas massivas para atrair esse pensamento de volta para mim, mais rapidamente, de modo que seja uma coisa física e real, completa, no mundo, com aquilo que eu sonhei. Para mim, essa é a lei da atração. Ser claro, tomar medidas massivas e fazer acontecer mais rápido, de verdade. Ok, então o que eu ouvi aqui é bem sensato. Você tem um objetivo, você corre atrás. Mas quando eu passei muito tempo reportando sobre gurus de autoajuda da época, James Arthur Ray e muitas outras pessoas. Oh, cara, deve ter sido interessante. Sim, ele tinha um monte Ele foi preso por alguns anos, né? Sim, ele foi para a cadeia depois que alguns de seus seguidores faleceram. 2 ou 4 pessoas morreram naquele acidente, né? Sim, eu não me lembro o número exato, mas... foi triste. Foi muito ruim. Enfim, o que eu ouço frequentemente quando as pessoas falam sobre a lei da atração ou o poder do pensamento positivo é que você pode manter essa mente imaculadamente positiva e então fazer as coisas por meio dessa magia. Se você assistir ao DVD O Segredo, vai ver uma mulher olhando a vitrine de uma joalheria. De repente está no pulso dela. Sim, de repente os diamantes estão no pescoço dela. E então acho que é uma coisa muito perigosa de se dizer às pessoas, mas não estou ouvindo você dizer isso. Eu estou entendendo errado? Não, eu só acho que é assim que algumas pessoas enquadram as coisas, né? Mas para mim, você não faz uma enterrada da noite pro dia com 7 anos. Você não sabe pular, você não tem coordenação, você não é autossuficiente. Esse era um sonho meu desde os 7 anos. Era tipo, eu quero poder enterrar um dia. Eu assisto TV, parece incrível. E eu levei mais 8 anos para conseguir fazer isso. Peraí, e eu você praticava. Claro, 1,93 m. Peraí, Dan. Até agora eu gostava de você. Agora eu só tô com inveja. É o seguinte, eu não faço há 2 anos. Eu não jogo basquete há alguns anos, desde a pandemia. E eu tô um pouco nervoso porque eu vou completar 40 e em algumas semanas eu penso, eu quero poder enterrar depois dos 40, eu não quero minha idade me limitando, mas eu simplesmente não treino saltos, eu tenho que voltar e ver se eu consigo enterrar de novo. Então, só uma observação. Você tem M, você pode me dar uns M, você pode me dar um, eu tô com um pouco de inveja, jogam pra mim aqui.
Só foi para compensar a minha falta de altura. Você sabe o que dizem sobre homens baixos, né? Geralmente são muito mais inteligentes, ganham muito mais dinheiro e conseguem a garota dos sonhos. Isso é o que acontece com homens mais baixos. Eles conseguem tão mais inteligência, têm mais habilidades e capacidades que têm tudo o que mais desejam, exceto a altura. Eu consegui a garota dos sonhos, mas o resto eu não sei. Eu não sei, cara, você está se diminuindo. Eu te peguei. Pegou. Então, pra mim, eu tive o sonho de querer enterrar nessa minha primeira analogia. E eu tive que tomar medidas massivas pra isso. Eu fazia aula de salto o tempo todo, eu fazia treino de salto, eu era obcecado por isso. E eu atuei por 8 anos até completar isso. Eu acho que eu tinha uns 15 anos quando eu conseguia, malmente. E é um nível do tipo, como é que eu posso chegar mais dessa coisa, como eu posso continuar trabalhando? Então, pra mim, eu adoto uma abordagem prática. Eu sei que as coisas levam tempo, mas no mundo das possibilidades, em algumas coisas você pode diminuir o tempo, outras podem demorar mais. Não são necessários 5 anos para escrever um livro. Não é preciso isso. Você pode dizer, tá demorando muito, mas tem coisas que você pode fazer para encurtar e há atração para que isso aconteça mais rápido, tomando diferentes passos e ações diferentes para, novamente, usar a palavra manifestação ou atração, com as quais muita gente não concorda por causa da conotação anexada a elas. Mas, para mim, eu sou capaz de fazer coisas mais rápido agora porque eu tenho mais habilidades, superei mais medos e inseguranças e eu sou capaz de trabalhar no mundo de um jeito diferente. Mas eu costumava levar muito mais tempo para fazer coisas quando eu precisava aprender habilidades. Você acabou de usar a palavra medo, e essa é a última coisa que eu quero te perguntar aqui. Você fala muito em seu novo livro sobre como lidar com o medo e há todo um conjunto de exercícios, o conversor de medo, assentando o medo, a solução de autotreinamento e a múltipla escolha aqui, ou talvez essa não seja a palavra certa, escolha um. Seria legal se você pudesse nos orientar em um exercício para lidar com o medo, porque, pelo menos para mim, ele é um companheiro bastante constante. Eu fui paralisado pelo medo durante a maior parte da vida. E isso me consumiu, me fez sentir impotente em situações, em ambientes sociais. Eu não tinha coragem ou capacidade naquele momento para poder agir, aparecer, para ser eu mesmo, porque o meu medo me paralisava. Então, de novo, era eu vivendo momentaneamente um estado de mentalidade impotente até poder ser capaz de superar muitos desses medos. E não significa que não vai haver pontos diferentes, de medo na vida. Eu não sou casado, ainda não tenho filhos e presumo que haverá uma série de desafios, ou chamarei de oportunidades, para que eu possa superar medos ou inseguranças numa nova temporada, num novo estágio. Então, sempre vai ter algo que a gente precisa enfrentar. Então, eu gosto de criar uma coisa chamada lista de medos, Edith Heger falou sobre isso quando eu a entrevistei, o que me deixou muito animado quando ela disse isso. Ela disse, precisamos de uma lista dos medos para poder eliminá-los. Eu disse, cara, eu tenho feito isso há muito tempo. Ela é sobrevivente do Holocausto e escreveu um livro chamado A Liberdade é uma Escolha, uma das pupilas de Viktor Frankl, de Em Busca de Sentido, e ela disse, os medos impedem a gente. E até que a gente possa realmente encarar isso, ela falou sobre voltar para o campo de concentração onde ela estava, onde ela viu seus pais serem executados. Ela disse, isso ainda tinha poder sobre mim. Eu tinha pesadelos até voltar e encarar isso, encarar essa situação, encarar o cenário, encarar o homem que assassinou os meus pais, emocional e psicologicamente na minha mente, naquele dia, naquele lugar físico, e me permitir criar cura, perdão e paz. Para mim, quando a gente consegue listar e olhar, para mim falar em público era um grande medo, nessa salsa era um medo grande, ler e escrever era um grande medo também. Então, nas 3 primeiras coisas que eu fiz, eu disse, eu vou apostar tudo em falar em público. Eu vou até o Toastmasters, que é uma escola de oratória, e foi humilhante. Eu não conseguia ficar na frente de um grupo de 5 pessoas sem gaguejar, tropeçar, suar, e parecia um idiota mesmo. E todo mundo era profissional e eu não era. Então é claro que eu não ia ser bom.
mas eu vou fazer isso todas as semanas por um ano e acabei melhorando muito e eu tô enfrentando isso e riscando da minha lista de isso não é mais um medo, agora é algo no meu centro de ferramentas que eu posso usar e que me fortalece. Isso me dá ainda mais confiança para poder superar esse medo. Eu fiz a mesma coisa com salsa. Ler e escrever era um dos meus maiores medos, porque me pediam para falar em voz alta na sala. Eu sei que você estava no topo da série, pulou várias séries e teve o QI e o SAT mais alto e tudo isso. Olha, eu não sei se eles fizeram isso com você, mas comigo, na nossa escola, eles classificavam a gente de acordo com o nosso desempenho no boletim em comparação com os outros alunos da turma. E eu sempre estive entre os 4 últimos. Sempre nos 4 últimos. E na maioria das vezes, eu não me orgulho disso, eu me colocava os deveres de casa, nos testes, nas provas, só para passar. Porque quando eu tentava estudar com tanta atenção e fazer sozinho, eu não conseguia passar, eu fracassava. Então isso foi um mecanismo de sobrevivência para passar na escola. E então, quando eu li em voz alta, eles pediam para a gente se levantar e lermos o capítulo de uma página, o que quer que fosse, né? Um parágrafo. Isso me aterrorizava. Eu tentava fazer qualquer coisa que eu pudesse para evitar ler. Então, quando eu me tornei adulto, ou não sei se eu já era adulto, mas com 20 e poucos, né? Ainda tentando entender a vida, eu pensei, eu preciso enfrentar esse medo. Eu vou escrever um livro e eu tô com muito medo do que as pessoas pensariam de mim, porque eu não era um escritor, né? Então eu estudei isso, eu trabalhei com um treinador e mentor que me ajudou, me orientou. Eu pratiquei isso e, de novo, eu não só disse, eu vou escrever um livro best-seller da noite para o dia, eu não manifestei com lei da atração. Eu trabalhei constantemente nisso. Eu senti o medo, eu senti o constrangimento, a humilhação, mas eu tive feedback e apoio de treinadores positivos que disseram, ei, tá tudo bem, é um processo. Você vai melhorando com o tempo, aqui está algo que você fez melhor do que na semana passada, a gente vai trabalhar nisso, criando essa lista de medos e eliminando primeiro os mais assustadores, um por um. Então, você vai começar a ficar destemido, né? Você vai... Eu acho que é um exercício que eu continuei a aplicar na minha vida, que me deu muita confiança diante do medo. E eu sou uma pessoa muito mais feliz com isso. As pessoas dizem, mas eu pensava que você fosse tão saudável, como você conseguiu isso? Afinal, tem o mesmo gene que Angelina Jolie. Mas depois, claro, Bruce Lipton disse que se pode desligar um gene, pode remover mentalmente esse gene. Portanto, mesmo com adversidade, é muito bom de certa forma, porque as pessoas pensam,